não existe mais liberdade de expressão no Brasil. Dependendo de quem você critica, você tem boas chances de ser alvo de bloqueio de perfis, o que equivale à censura prévia, além de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias e até mesmo cancelamento do seu passaporte. Os casos são vários e há neste momento pessoas na cadeia ou até mesmo em exílio fora do Brasil por suposto crime de opinião. O nível de autoritarismo foi patente no processo eleitoral, em que um lado teve liberdade para falar o que quisesse e o outro sofreu sistemática censura, ao ponto de um documentário ser censurado sem que nem mesmo os censores tivessem acesso ao seu conteúdo, porque talvez ele poderia prejudicar o candidato da esquerda. As decisões mais simbólicas foram as que permitiram, por um lado, que Lula chamasse Bolsonaro de genocida, uma clara difamação, e por outro, proibiram Bolsonaro de chamar Lula de ladrão, mesmo que o sujeito tenha sido condenado em 2 casos por 3 instâncias diferentes pelo crime de corrupção, no maior escândalo de saque ao país da história. Seria tudo uma mentira, porque ele foi descondenado pelo Supremo. Todo o aparato de repressão criado para perseguir a direita brasileira, através dos inquéritos supremos, CPIs e decretos eleitorais, busca agora ser codificado e consolidado numa nova lei, que recebeu o nome orwelliano de Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, o PL 2630. Agora, quais são os principais pontos do texto? Que o Arthur Lira, presidente da Câmara, já anunciou que quer votar ainda nesta semana, sem que tenha sido criada uma comissão especial para discutir esse tema que representa o cerne de qualquer sistema democrático. Eu separei aqui alguns poucos pontos que são de uma gravidade ímpar, explicando as suas consequências. Primeiro, qual é a medida mais impactante? A medida que responsabiliza as empresas de internet pelo conteúdo postado em suas redes, contrariando inclusive a definição do Marco Civil da Internet. Qual é a consequência? As empresas devem endurecer a moderação. E sabendo já de antemão que a justiça aparelhada identifica na direita os riscos contra a democracia e as fake news, irá adotar uma postura de censurar os posts de direita e dar liberdade completa à esquerda. A própria lei prevê o poder de polícia aos provedores em relação à censura. E não podemos esquecer que essas redes já têm um viés de esquerda já estabelecido, E a única rede que tem modificado essa postura recentemente foi o Twitter, com a compra pelo Elon Musk. E não por acaso o governo já fala até mesmo em banir o próprio Twitter. Segunda medida impactante: criação de uma taxa sobre publicidade paga nas redes e direcionamento desse valor para a imprensa profissional, que esteja operando há mais de 24 meses quando da aprovação da lei. Ou seja, essa parte da lei, esses artigos que correspondem à sugestão que vai ser criado aí uma nova regulação para isso, é feita sob medida para beneficiar quem? Globo, Folha, Estadão, a velha imprensa que está umbilicamente ligada ao establishment. Esse pessoal da militância de redação que alçou o descondenado à presidência. É esse pessoal que hoje representa órgãos de propaganda desse establishment que vão receber recursos diretamente das empresas de tecnologia pelo suposto uso de notícias ou disseminação dessas notícias pelas empresas que produzem conteúdo. Ora, por que criar uma reserva de mercado? E mais, por que colocar 24 meses para trás? Obviamente é que
nós temos aí, né, a manutenção de um status quo. Não se quer criar novas empresas de mídia, quer se beneficiar, dar recursos para as antigas. Seria esse o pagamento pelo serviço prestado na eleição do descondenado? Não sei, mas na prática isso gera poder ainda maior para essas empresas que enxergam na internet uma concorrência, né? Hoje tem muitos influenciadores que têm mais leitores do que esses grandes grupos de mídia e algumas vezes têm mais influência. Então a ideia não é só censurar a concorrência, mas extrair dinheiro das empresas de tecnologia para alimentar essas empresas de propaganda do regime. E talvez a medida mais destrutiva de todas, a criação de um conselhão formado por políticos, jornalistas, fact-checkers e especialistas do setor, né, para definir práticas contra a desinformação e discurso de ódio, além de julgar casos de punição às Big Tech. Ou seja, está sendo criado o Ministério da Verdade, que pela sua formação será controlado completamente pela esquerda, que vai avançar a sua agenda e vai criminalizar qualquer comportamento aí de oposição a essa agenda. Vai definir o que pode ou o que não pode ser dito na internet. É um tribunal da verdade cujos juízes são militantes de esquerda. É o velho conselhão que o PT sempre quis criar, ainda na época que a imprensa dava as cartas. Como agora o jogo voltou para a internet, eles estão concentrando os esforços para regular a internet no sentido de censurar, ou seja, um conselho para definir o que pode ou não pode ser dito. E por fim, vai se criar um novo crime que envolve promover ou financiar pessoalmente ou por meio de terceiros, mediante o uso de contas automatizadas e outros meios ou expedientes não fornecidos diretamente pelo provedor de aplicações na internet, disseminação em massa de mensagens que contêm um fato que sabe inverídico ou seja capaz de comprometer a rigidez do processo eleitoral ou que possa causar dano à integridade física e seja passível de sanção criminal, melhor colocando. Pena de 1 a 3 anos e multa, né? Qual a consequência? Ao usar termos genéricos, o artigo coloca uma espada sobre a cabeça de qualquer usuário da internet. Por exemplo, chamar um político corrupto de ladrão seria passível de condenação. Questionar as urnas eletrônicas também. Mesmo que o crime supostamente esteja circunscrito a um uso de expedientes não fornecidos pelo provedor, tal definição é subjetiva. E nós já vimos muito bem, né, até onde as cortes estão dispostas a retorcer as leis para perseguir aí os não alinhados, né? Essas são apenas as medidas mais graves que representarão, caso aprovadas, o prego no caixão da liberdade de expressão e da própria democracia no Brasil. Porque não há a possibilidade de existir um regime livre, né, que muita gente identifica, trata como democracia, num ambiente sem liberdade de expressão. Não por acaso, qualquer regime totalitário tem como primeiro objetivo, como primeira medida, romper, né, cessar a livre circulação de ideias. Se você controla o fluxo de informações, você controla as pessoas. E é exatamente esse o objetivo do projeto.